E aí galera, eu sou Alexandre Perim, professor de Química, e nesse vídeo corrigiremos as questões das provas do ano de 2009. Questão de número 35. Será projetado aqui para vocês. Os gráficos 1 e 2 representam, respectivamente, o processo de aquecimento e o de resfriamento da amostra de um líquido. Aqui tem o gráfico 1 e o gráfico 2. Com base na análise desses gráficos, pode-se concluir que a temperatura de ebulição do líquido é 8 graus Celsius. B. A 80 graus Celsius, a temperatura coexiste nos estados físicos, líquido e gasoso. C. Trata-se de uma mistura. D. A 20 graus Celsius, a amostra se encontra no estado sólido. Ou letra E. Ocorrendo variação de pressão atmosférica, o gráfico 2 permanecerá inalterado. Vamos analisar as alternativas. Questão A. A temperatura de ebulição do líquido é 8 graus Celsius? Não, galera, porque a 8 graus Celsius é a temperatura de fusão. E aqui ele fala que é de ebulição. Analisando o gráfico, lá, ó, 8, ele vai para fusão, ele começa a se fundir. Então, é o ponto de fusão, não o ponto de ebulição. Então, a alternativa está errada. B. A 80 graus Celsius, a amostra coexiste nos estados físicos, líquido e gasoso? Segura. Letra C. Trata-se de uma mistura? Galera, não. Por que não se trata de uma mistura? Porque uma mistura, ela tem ponto de fusão ou de ebulição variáveis. Se vocês forem analisar os gráficos, o ponto de fusão e ebulição delas são constantes. E quando chega no ponto de ebulição, eles permanecem constantes. Ou quando eles chegam no ponto de fusão, também se permanece constante. Então, é uma substância pura, não é uma mistura. Letra D. A 20 graus Celsius, a amostra encontra-se no estado sólido? Não. Ela se encontra no estado líquido e sólido, porque começa a transformar o estado líquido físico da matéria. Então, tem sólido e líquido presentes. Não se completou totalmente a passagem da mudança de estado. Letra E. Ocorrendo variação da pressão atmosférica, o gráfico 2 permanecerá inalterado? Não, porque a pressão atmosférica pode alterar sua temperatura. Entende? Se eu estou a 1 atm ou a 2 atm, isso interfere no ponto de ebulição ou no ponto de fusão da substância. Fechou? Então, a letra B é a alternativa correta, porque a 80 graus Celsius, a amostra coexiste nos estados físicos líquido e gasoso. Beleza? Alternativa B. Fechou? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 36. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura de ferro, sal de cozinha e arroz é na sequência. Então, eu tenho uma mistura ferro, sal de cozinha e arroz. Está tudo misturado ali. O que eu devo fazer? Isso é matéria de separação de misturas. Várias separações de misturas. Eu tenho ferro, sal de cozinha e arroz. Se eu aproximar um ímã dessa mistura que está ali, vocês concordam comigo que o ímã vai atrair o ferro e vai separar, e o que vai sobrar será o arroz e o sal? Eu vou separar o ferro com o ímã. Separei o ferro, sobrou arroz e sal. Então, eu já consegui tirar o ferro da mistura. Então, para separar o ferro, eu vou fazer o quê? Uma separação magnética, que é o nome dessa separação. Que no caso, aqui na alternativa, ele trabalha com aproximar um ímã. Sal de cozinha e arroz. Eu tenho sal de cozinha e arroz. Os dois estão no estado sólido. Eu não consigo separar os dois. Eu preciso adicionar o quê? Adicionar água. Adicionando água nessa mistura, eu vou solubilizar o sal presente, eu vou ficar com água mais sal dissolvido, e o arroz no seu corpo de fundo. Então, eu terei água, sal e arroz. Isso, galera, para separar, para tirar apenas o arroz, é só fazer uma filtração. Filtração comum, com papel filtro, faz a filtração, tirarei o arroz e sobrará a água e o sal. Sobrando a água e sal, eu faço uma destilação simples.
Fazendo uma destilação simples, eu vou ficar com o sal em um recipiente, a água vai passar pelo destilador e vai chegar na outra extremidade do destilador. Isso vocês têm que estar afiado na matéria de separação de misturas. Então, concluindo, primeira coisa que eu fiz, aproximei o ímã, separação magnética, tirei o ferro. Depois, adicionei a água, filtrei, tirei o arroz da água, separei os dois e depois eu destilei a água mais o sal. Separei a água do sal. Então, separei tudo. Finalizando, letra D. Então, fechado. Questão 36, sem dúvidas. Questão 37. Em 1911, Rutherford fez uma experiência muito importante ilustrada abaixo, que veio alterar e melhorar profundamente a compreensão do modelo atômico. A partir dessa experiência, comprovou-se que, aqui na figura, como estava sendo mostrado para vocês, o modelo de Rutherford, o experimento dele, onde ele tinha uma sala, em uma folha de ouro, ele bombardeava essa folha de ouro com partículas alfas. Ele percebeu que algumas dessas partículas voltavam, ricocheteava, batia na folha de ouro e voltava. Como que ele percebeu isso? Nas paredes da sala tinha furos. Estava sendo furada, estava sendo perfurada. E outras passavam pela linha de ouro. Então o que ele percebeu? Que algumas, quando eu encontrava com os elétrons, eu voltava. E quando eu passava pelo núcleo, eu ultrapassava a folha de ouro. Então vamos para as alternativas. Alternativa de letra A. Os nêutrons existem e não têm massa. Não foi no experimento de Rutherford que foi dada a nomenclatura nêutrons. Ele apenas disse que tem uma parte positiva, que é o núcleo. Mas ele não disse que no núcleo há nêutrons e prótons. Isso foi posteriormente. Então a alternativa está errada. E os nêutrons sim possuem a massa. Porque a massa do átomo está concentrada toda no seu núcleo, que é prótons mais nêutrons. Então a alternativa está errada. B. Os elétrons estão espalhados por todo o átomo. Não. Galera, o modelo de Rutherford, o grande diferencial dele foi que ele disse que no átomo existia a eletrosfera, onde ficavam os elétrons circulando pelos orbitais da eletrosfera. Então ele não ficava em toda a parte do átomo. Ele estava localizado na eletrosfera. E lembrando que os elétrons possuem carga negativa. Letra C. Há duas regiões distintas, chamadas núcleo e eletrosfera, compostas respectivamente por prótons e elétrons. Exatamente. No núcleo eu terei prótons e na eletrosfera, como eu havia dito, os elétrons. Então a questão correta, letra C. Vou analisar as duas outras alternativas. D. Os elétrons existem, têm massa e apresentam carga positiva. Incorreta. Os elétrons apresentam carga negativa. E por último, letra E. Os prótons estão espalhados por todo o átomo. Nós já falamos que os prótons estão localizados no núcleo. Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Mas lembrando que não foi Rutherford que deu a nomenclatura núcleo. Ele só disse que o núcleo possuía carga positiva. E os nêutrons foi dado posteriormente ao modelo de Rutherford. Beleza? Então, finalizando a questão 37, alternativa C. Próxima questão. Questão de número 38. A respeito das afirmativas abaixo, marque que estiver incorreta. Galera, incorreta. Letra A. Aquecer uma panela de alumínio corresponde ao fenômeno físico. Correto. A partir do aquecimento da panela de alumínio, eu não emiti gás, eu não fiz nenhuma reação química. Você está cozinhando, você aqueceu a panela. Aconteceu alguma emissão de gás? Deixou de ser uma panela de alumínio? Não. Então é apenas um fenômeno físico, não é um fenômeno químico. Então a alternativa está correta. Letra B. A mistura formada de gases N2 e CO2 constitui um sistema heterogêneo? Segura, vamos voltar nela. Letra C. Uma substância cuja fórmula é H2SO4 é composta por 3 elementos. Correto. Essa molécula aqui é a molécula do ácido sulfúrico. Ela é composta de hidrogênio, enxofre e oxigênio. Sendo hidrogênio representado por H, que aqui terei 2 hidrogênios, H2,
enxofre representado por S e o oxigênio representado por O. Então também está correto. Próxima alternativa. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, que possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Correto, galera. Os isótopos possuem sim o mesmo número atômico. E se eles possuem o mesmo número atômico, nós temos que lembrar, se estiver no seu estado neutro, ele também vai possuir o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Por exemplo, o cloro ele tem número atômico 17, então ele possui 17 elétrons e 17 prótons. Só que os isótopos entre eles possuem diferentes números de massa. Então a alternativa D também está correta. Alternativa E. Para o elemento químico bromo, a distribuição eletrônica por camadas é K2, L8, M18 e N7. Também está correta. Fazendo a nossa configuração eletrônica, lembra lá do diagrama de Linus-Pauling? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6? Essa seria a configuração do elemento bromo, que possui seu número atômico 35. Logo, ele teria 35 elétrons. Fazendo a configuração eletrônica, eu terei essa distribuição aqui. K2, L8, M18, N17. Então, a alternativa está correta. Vamos voltar para a alternativa B. A mistura formada de gases nitrogênio, que é o N2, e CO2, que é o nosso dióxido de carbono, constitui um sistema heterogêneo? Errado. O sistema é homogêneo desses gases. Sistema de gases, eu tenho um sistema homogêneo. Certo? Então, para finalizar a nossa questão, a alternativa incorreta, letra B. Então, galera, por hoje foi isso. Mais uma correção da prova de 2009. Bons estudos e isso aí.